Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo em Alta. Hoje a gente vai conversar com a Giant Steps para entender o papel de um criptoativo em uma carteira diversificada. E agora de forma diversificada através de um fundo de investimento quantitativo que a Giant lançou aí no final do mês de junho. Na verdade são duas versões, o para investidor qualificado e para o investidor profissional. Quem vos fala aqui é o Fernando Arnold, sócio e assessor da ZAO Investimentos. Mais uma vez aí com vocês para falar um pouquinho a respeito de aplicações financeiras e mercado financeiro em geral. E estou aqui hoje com o Pedro Simonetti, da Giant Steps, para falar a respeito dessa nova estratégia de fundos quantitativos. Pedro, seja bem-vindo aí ao nosso Papo em Alta de hoje. Valeu, Fernandão. Prazer estar aqui com você, cara. De novo. Eu já estou batendo ponto aqui nos papos com você. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, sou sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores na Giant. Pode até parecer esquisito falar que o que tem a ver criptomoedas com a Giant, né? Mas agora a gente tem esse spoiler aí, a gente está lançando algumas estratégias no campo das criptomoedas. A Giant, para quem não conhece, é uma gestora de fundos multimercados. A gente é conhecido no Brasil por ser uma gestora de fundos quantitativos, né? A gente é a maior gestora de fundos quantitativos aqui no Brasil, com 7 bi. E agora a gente está entrando nesse campo das criptomoedas. Na verdade, né, essa ideia, a gente começou a caminhar nesse mundo de criptoativos. O pessoal aqui na Giant é todo mundo muito nerd, né? Então, o pessoal nerd normalmente costuma ser bastante entusiasta de tecnologia. A gente já acompanha esse mercado há muito tempo, todo mundo já tinha cripto na pessoa física há bastante tempo. E no final do ano passado, a gente incorporou uma gestora de cripto, né? O pessoal chama Polvo Technologies. Eles não eram bem uma gestora, porque eles não tinham um fundo ainda, mas era uma PJ que operava cripto em várias exchanges ao redor do mundo. E a gente trouxe eles junto para o nosso time de gestão e, desde então, a gente vem desenvolvendo algumas estratégias ali, né? Essas estratégias que vão rodar nesse fundo. Maravilha. Como você mesmo comentou, a questão da cripto, ela acabou sendo normalmente conhecida pelo Bitcoin, né? O pessoal comprava Bitcoin ali, uma ou outra moeda diferente, mas acabava se limitando apenas a esse universo muito pequeno, né? E hoje tem mais de 9 mil criptomoedas aí listadas. Muitas a gente não consegue comprar aqui no Brasil, tem que abrir uma conta lá fora. E cada vez mais as criptos vêm se popularizando aqui no Brasil, né? Normalmente através de fundos de investimento ou ETFs, enfim, para a gente conseguir ter acesso a esse mercado aí que tem, né, bastante potencial, né? Tem alta volatilidade. Então você pode operar tanto a curto prazo como a longo prazo, mas a ideia é que a gente monte uma carteira diversificada e tenha um percentual adequado dentro da carteira, né, dentro do perfil de cada pessoa. E a criptomoeda tem cada vez mais um papel importante dentro de uma carteira diversificada para a gente conseguir descorrelacionar a carteira do mercado local, né? E eu separei algumas perguntas aqui que os clientes fazem para a gente, que a gente acabou se perguntando aqui. E a primeira delas é que você comentasse rapidamente um pouco sobre a Giant e a importância do modelo quantitativo, né, tanto para essa parte de ativos financeiros mais tradicionais, como agora para criptomoedas dentro de uma carteira, né, dentro de um portfólio. Perfeito. A ideia, assim, o que a gente sempre fala, o quantitativo é você tentar usar a tecnologia, as ferramentas novas que estão surgindo para tentar potencializar a nossa capacidade de gestão. E o que a gente enxergou no mercado de cripto, além de ser um ativo que traz descorrelação para a carteira, é um ativo que é um bom ativo para fazer um complemento de carteira, é uma tecnologia nova, né? A tecnologia do blockchain, que está por trás de todas as criptos, o que a gente percebeu é que o blockchain ele é um livro-razão aberto. Você tem todas as transações, qualquer pessoa consegue acessar todas as transações que estão no blockchain. Desde o primeiro cara que comprou uma pizza com Bitcoin a primeira vez até hoje, você consegue ver isso de forma 100% transparente. Se você vai para o Ethereum, que é a segunda maior moeda, além de transações financeiras no blockchain, você tem uma tecnologia chamada Smart Contracts, que você tem transações de serviço ali também. E aí o que a gente percebeu? Além de ser um bom ativo para você ter na carteira, é uma fonte de informação, uma fonte de dados muito poderosa. Então, a nossa ideia de fazer essa parceria com essa gestora de cripto era trazer esse pessoal que tem conhecimento nesse... É um mundo novo, é um mundo muito diferente do mercado tradicional. Trazer esse pessoal para junto do nosso time de tecnologia, especificamente o nosso time de machine learning, para começar a desenvolver as ferramentas para usar o blockchain como uma fonte de dados. E dados que a gente consegue usar não só no fundo de cripto, mas a gente vai conseguir usar também no Zaratustra e no Sigma, que são as nossas estratégias mais tradicionais.
né? E aí, esse fundo que a gente está lançando, a verdade é que existem dois tipos de pessoas no mundo. Tem pessoas que gostam de cripto, e normalmente as pessoas gostam de cripto porque o negócio pode subir 100% em 2 semanas. E você tem os que odeiam cripto, né? E normalmente se odeia cripto porque pode cair 80% em 2 semanas. Essa estratégia que a gente desenvolveu, ela tenta surfar um pouco dos dois mundos, né? Esse fundo vai ser exatamente um fundo long biased. Assim como existem fundos long biased de ações, a gente está fazendo um focado em Bitcoin e Ethereum. São só as duas maiores moedas. Esse fundo vai ter uma carteira 40% comprada, sempre. E aí ele pode estar comprado ou tudo em Bitcoin ou Bitcoin e Ethereum. E aí, entre 40% e 120% de exposição, ele tem alguns modelos de tendência. Tem modelos até parecidos com alguns que a gente roda dentro do Zara. E os modelos de tendência, eles tendem a aumentar e diminuir a exposição do fundo de acordo com o que a gente está vivendo no mercado. Então, a ideia é... O que a gente enxergou no mercado de criptoativos é que é um mercado imaturo ainda. Ele está em desenvolvimento. E um dos sintomas de um mercado imaturo é você ter tendências muito claras. Tendências muito bem definidas. Então, quando o preço começa a subir, ele sobe muito. E quando o preço começa a cair, ele cai muito. E esses modelos de tendência, eles tendem a pegar muito bem isso. Então, a ideia é assim, quando o negócio começar a subir, esse fundo aumenta a exposição dele e surfa muito bem, mas quando o negócio começa a degringolar, ele diminui a exposição na carteira e tem um downside protection forte. Então, esse é o primeiro fundo no Brasil que vai ter, é um fundo ativo, né? Não é um fundo que vai ficar comprado passivamente, é um fundo ativo, que tem um benchmark Bitcoin. A gente demorou muito, a gente teve muito tempo de conversa com os administradores para eles toparem fazer um fundo com benchmark no Bitcoin. E aí o trabalho é fácil, é só gerar alfa em cima do Bitcoin, né? Uma coisa bem fácil de fazer, mas essa é a ideia, essa é a proposta desse fundo. Maravilha. Só para complementar, você falou, a gente vai ter dois fundos, né? Duas casas. Qual que é a diferença entre eles? Eles são exatamente a mesma estratégia. Uma das cascas é só para investidores profissionais. E aí, por que é investidor profissional? Porque tem muita gente, principalmente o público mais institucional, que ainda tem receio da custódia da moeda. Apesar de já ser uma coisa regulada, já tem bastante... Os reguladores já estão bastante em cima, mas o pessoal ainda tem medo da parte da custódia. Então, para esse pessoal que não se sente confortável com a custódia, esse fundo para profissional, ele investe só futuros. Então, hoje na Bolsa de Chicago, a gente tem futuro de Bitcoin e de Ethereum, então esse fundo vai operar futuro diretamente lá e não tem nenhuma moeda na carteira, ele só opera futuro. A versão para investidor qualificado pode mandar menos dinheiro lá para fora, então a gente tem a custódia da moeda ali, seguindo exatamente a mesma estratégia, ainda esse long biased. São fundos espelhos que a gente executa a estratégia de uma forma um pouco diferente, mas a estratégia é a mesma. Maravilha. O fundo pode entrar vendido nas criptomoedas? Não. Você tem que ter muito peito para entrar vendido nas criptos, né? Mas o fundo, ele vai ser esse long bias. Então, no mínimo que ele vai estar é 40% comprado. E aí ele vai de 40% a 120%. Tá, e ele só vai comprar Bitcoin e Ethereum, não vai comprar nenhuma outra moeda. Daqui a 3 meses surgiu uma outra, Litecoin, por exemplo. Quer comprar Litecoin, não pode. A princípio não, a gente não vai... Não. Pode ser que conforme a estratégia vai evoluindo, você tem moedas que comecem a ter liquidez o suficiente para a gente entrar via o fundo como estratégia ativa. Por enquanto, a ideia é manter nessas duas principais moedas, que tem bastante liquidez e você consegue entrar e sair do mercado sem destruir o preço do ativo. Maravilha. Segunda pergunta é se vocês podem explicar por que a Giant decidiu entrar nesse mercado de criptomoedas. O que vocês vão trazer de um diferencial aí? Já explicou um pouquinho, né? Mas por que vocês entraram nesse segmento também? Boa. A ideia é assim, a gente via o valor do ativo, né? Então a gente queria ter um produto que surfa as movimentações, principalmente as ineficiências, como é um mercado que tem muitas ineficiências ainda, a gente via a oportunidade de gerar alfa explorando essas ineficiências, mas mais do que isso, é aquela ideia de usar o blockchain como uma fonte de dados. A gente vem investindo aqui nos últimos 2, 3 anos, a gente tem uma área dentro da empresa que é a área de dados alternativos. Dado alternativo é uma tentativa de você sair do escopo de informação que todos os gestores olham. Todos os gestores, eles baseiam uma estratégia deles, uma tomada de decisão em dados. Se o gestor é mais macro, ele vai olhar dados econômicos, PIB, inflação, balanço comercial. Se o gestor é mais micro, ele vai olhar os dados de uma empresa. Então, balanço patrimonial, fluxo de caixa, divulgação de resultado trimestral. 99,9% das vezes que o gestor fala que está olhando dados,
ele está olhando dados que estão no escopo do mercado financeiro. O que é escopo do mercado financeiro? Bom, você abre um terminal da Bloomberg e esses dados estão lá. Então, eles são do escopo do mercado financeiro. Essa área de dados alternativos, o que ela tenta fazer é sair desse escopo e buscar em outras fontes informações que eu consigo usar para ganhar dinheiro no mercado. Então, desde monitoramento de redes sociais, monitoramento de fluxo de pessoas entrando num site, por exemplo, uma empresa de e-commerce, para saber se eles estão vendendo ou não, antes mesmo de divulgar o resultado deles, dado de cartão de crédito, e o blockchain. O blockchain em si talvez seja o santo graal do dado alternativo, porque é um livro razão 100% transparente. É muita informação, é difícil de você tirar a informação dali, você precisa ter as ferramentas certas. Foi por isso que a gente trouxe essa empresa, colocou junto com o nosso time de Machine Learning para começar a desenvolver essas ferramentas. A nossa ideia como gestora é, se em algum momento as criptomoedas assumirem um lugar de destaque na economia mundial, eu não estou nem falando de substituir o dólar, como tem gente está falando, mas se começar a ganhar relevância e muita gente começar a participar daquilo, aquilo vai virar uma fonte de informação, talvez uma das fontes mais poderosas que a gente já viu por aí. E a gente quer estar um passo à frente com as ferramentas necessárias para tirar dados de lá e conseguir usar não só no fundo de cripto, mas também nas outras estratégias. Maravilha. Terceira pergunta, tu já respondeu. Como e por que é importante aplicar esse conhecimento quantitativo ao universo das blockchains? Tu acabou de comentar que é uma das fontes de dados mais importantes. Hoje, né, é uma fonte de dados importante, mas tende a se tornar uma das mais importantes do mercado, né? Então, essa pergunta eu já vou considerar como respondida. E a quarta é se você poderia falar um pouco mais sobre os dois fundos e como eles serão negociados. Um pouquinho da característica deles. A gente já entendeu que um deles é para profissional, o outro para qualificado, mas em relação a mínimo, em relação a resgate, algumas características importantes aí. Boa. A gente ainda está definindo esse fundo, o fundo para profissional já está aberto. Só que esse fundo, como é para profissional, a gente não vai subir ele nas plataformas, porque querendo ou não, ele é inacessível, né? Então a gente vai deixar esse fundo para qualificado, ele deve ficar pronto no final de setembro, e aí a gente vai subir em todas as plataformas, vai subir na plataforma da XP. O mínimo dele, a gente está pensando em uma coisa que seja acessível, então a nossa expectativa agora é que seja alguma coisa entre talvez R$5.000 ou R$1.000, a gente ainda não definiu o formato final. A liquidez do fundo provavelmente também vai ser 15 dias, isso a gente ainda está definindo, tá? Mas essa é a nossa expectativa de agora. E ele vai cobrar, talvez a grande diferença desse fundo é que ele é um fundo que cobra 2,20, ele vai cobrar a taxa de performance em cima do que a gente gerar em cima do Bitcoin. É o primeiro fundo. O Flávio, meu sócio, fala que é o primeiro fundo do mundo em Bitcoin. Eu não tenho muita coragem de falar isso, porque pode ser que tenha algum por aí que a gente não viu ainda, mas a verdade é que a gente fez uma pesquisa e a gente não viu em nenhum lugar um fundo que conseguiu que usasse o Bitcoin como benchmark. Eu vou ser mais conservador e falar, com certeza é o primeiro do Brasil. Pode ser que tenha algum gato pingado em algum lugar do mundo aí, mas com certeza do Brasil vai ser o primeiro. Maravilha. Novamente é um prazer falar contigo, então, encerrar o Papo de Alta de hoje. Para quem quiser mais informações, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Tá? O pessoal da nossa equipe vai deixar a área de relatórios gratuitas do nosso site. A gente tem vários e-books sobre renda variável, sobre renda fixa, fundos, né? E até mesmo a gente já conversou outras vezes aí com a Giant. Fiquem à vontade aí para pesquisar aqui na descrição, tá? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se gostou do vídeo, e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos aí sobre assuntos em alta em cada momento, tá? Pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pedro, obrigado pela participação e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, gente.